Ok, bora lá. Falar um pouquinho agora sobre a motivação e a importância desse estudo, certo? Atualmente a gente vem buscando compreender alguns fatores que permitem solucionar alguns problemas, desenvolver alguns processos e até mesmo estruturar novas metodologias. E isso vem se tornando cada vez mais fundamental. E com isso, existem alguns aspectos que nos permitem avaliar essa importância da utilização da cultura de ovários e buscar compreendê-la também, principalmente quando queremos aprofundar mais sobre algum determinado processo. Então, assim, a cultura de ovários ela vem auxiliando no estudo de alguns fatores, por exemplo. Um deles seria os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, por exemplo, que é aquele período que decorre desde a fecundação até a formação de um embrião contendo todos os órgãos necessários da planta. Além disso, a cultura de ovários ela também vai auxiliar no estudo do desenvolvimento de frutas e até mesmo da fisiologia dela, permitindo avaliar alguns eventos que podem ocorrer. Essas situações elas são fundamentais e são casos interessantes a se destacar aqui. Um outro caso sobre a cultura de ovários é que ela pode ajudar a induzir a poliembrionia. O que seria essa poliembrionia? Seria a presença de mais de um embrião na semente, na qual muitos brotos eles podem se desenvolver ao invés de uma única planta. Ademais, existem alguns processos, e um processo também que nos é permitido compreender graças ao estudo da cultura de ovários seria o processo de hibridização. O que é esse processo? Ele nos permite obter variedades híbridas de mudas de plantas, enfim, vegetais, por meio do cruzamento de espécies interespecíficas e intergênicas, certo? E a cultura de ovários também explica sobre a polinização in vitro e também o método de formação de semente. E agora entrando um pouco mais sobre a polinização in vitro, não vamos aprofundar muito porque é outro tema, mas só dando um apanhado geral aqui do que seria. Nesse caso aqui, podemos primeiramente entender o que seria a polinização, que seria a transferência de grão de pólis das anteras de uma flor para o estigma, que seria a parte do aparelho reprodutor feminino dessa mesma flor, ou para uma outra flor da mesma espécie. E assim, o desenvolvimento dessa técnica de polinização em tubo de ensaio, in vitro, foi uma importante conquista dentro da pesquisa da cultura de óvulos, certo? Porque com ela foi possível germinar pólen da mesma cultura que o óvulo excisado por esta técnica e induzir a fertilização in vitro, certo? E a cultura in vitro seria exatamente esse processo que ocorre na flor, só que dentro de um laboratório, com todas as estruturas possíveis lá e necessárias para poder realizar isso, ok? Próximo slide. Que seriam algumas aplicações. Então, nesse caso aqui, tem algumas das aplicações mais recorrentes, que seriam essas quatro aqui, por exemplo, que seria a aplicação da cultura de óvulos na hibridização, como já comentei acima, na produção de caules haploides através da cultura de óvulos, a cultura de óvulos de parasitas angiospermicos e a cultura de óvulos de plantas de orquídea. Essas aplicações, esses conhecimentos, eles permitem desenvolver vários estudos, inclusive eu destaquei aqui alguns, quem quiser daqui a pouco depois, enfim, dar uma analisada, pode verificar tranquilamente que a gente pode repassar o material, tá bom? E dentro desses estudos eu destaquei este aqui, que eu achei na Nature, ele é de 2020, é um estudo recente, que ele avalia a indução haploide via cultura de óvulos não polinizados em Gerbera híbrida, eu acho que é assim que fala o nome desta espécie. Mas enfim. E nesse artigo, eles realizaram a indução haploide através da cultura de óvulos não polinizados, né? E avaliaram com isso, né, os efeitos de alguns fatores sobre os procedimentos desse cultivo, incluindo o genótipo, baixa temperatura e até mesmo as estações de desenvolvimento do óvulo. Após essas análises, todos esses estudos, com os resultados deles, após 45 cultivos que eles fizeram, 29 desses cultivos analisados, eles exibiram essa indução via in vitro, né, da cultura de óvulos não polinizados com respostas significativamente diferentes, indicando que o genótipo das plantas doadoras ela foi um fator vital para poder garantir essa indutibilidade. E dessas quatro cultivos com taxas de indução significativamente diferentes, incluindo um cultivo não induzido, elas foram selecionadas para poder analisar os efeitos sazonais.
E com isso, os óvulos extraídos no verão consistentemente tiveram as taxas de indução mais altas. E mesmo o cultivo não induzido, incluído na análise, ele pode ser induzido em níveis mais baixos quando os óvulos do verão foram usados. E assim, o tratamento a baixas temperaturas também ele pode promover a indução. Em particular, o efeito forte e significativo ele foi detectado após 7 dias de tratamento a frio. Além disso, a análise da estabilidade genética dos regenerantes indicou 100% de similaridade com o perfil do marcador da planta-mãe. E com isso, eles acabaram demonstrando que, com esse processo, a possibilidade de facilitar o desenvolvimento de linhagens homozigóticas para pesquisa molecular e melhoramento de plantas, ele se torna cada vez mais possível. E dentro dessas pesquisas e desses estudos, esse desenvolvimento e essa aplicação elas se tornam completamente importantes, como eu disse lá em cima. E é isso, gente. A gente finaliza aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, que estamos dispostos a responder, tá bom? Agradecemos muito a atenção de vocês.